Recentemente eu precisei fazer uma cirurgia nesse meu joelho aqui. E mesmo tendo acesso ao Medicare, que é o sistema público de saúde aqui da Austrália, e tendo um plano de saúde privado que eu pago mensalmente, eu ainda precisei desembolsar uma grana do meu bolso para pagar essa cirurgia. Durante esse processo eu percebi quanto que esse assunto pode ser complicado, principalmente para quem está vindo para a Austrália agora ou para quem chegou há pouco tempo. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma esclarecida em como funciona o sistema de saúde aqui na Austrália, seja você estudante ou residente, e explicar alguns dos termos mais usados que você vai ouvir por aqui, por exemplo, Medicare, OSHC, Gap Payment. E no final do vídeo eu também vou explicar como foi minha cirurgia e quanto que eu acabei gastando do meu bolso para fazer ela. Bom, para começar, vou explicar uma coisa bem importante. A Austrália ela não deixa você ficar aqui sem ter algum tipo de plano de saúde. A única forma de você não ter um plano de saúde é no visto de turista. Agora, se você for estudante, se você tiver um visto de trabalho, se você for residente ou cidadão, você obrigatoriamente precisa ter um plano de saúde. Quando você é residente ou cidadão, esse plano é o plano de saúde público, o Medicare, e quando você é estudante, você precisa ter o OSHC. Isso é obrigatório para você fazer, para o seu visto sair, você precisa fechar esse plano e mandar documentação provando que você está assegurado com esse plano de saúde. Vamos lá, Medicare. O que é o Medicare? Medicare, como eu disse, é o sistema de saúde público aqui da Austrália para cidadão e para residente. Ele não engloba estudantes. Ele cobre coisas como consultas médicas, alguns exames, emergências, alguns procedimentos médicos. Às vezes cobre tudo, às vezes cobre parte desse custo. Ele é de graça porque, querendo ou não, você paga por ele no imposto. Sempre que você recebe seu salário, ele vai vir descontado lá a porcentagem do Medicare, que é 2%, sendo você cidadão, residente ou estudante. Isso vai sempre vir descontado no seu salário. Aí você fala, pô, mas eu sou estudante, eu não tenho acesso ao Medicare. Meio injusto. Realmente é injusto. E por isso, quando você faz seu imposto de renda, você pode pedir esse dinheiro de volta. Você tem que preencher um formuláriozinho lá explicando que você não tem acesso ao Medicare, que você pagou o Medicare. Então tudo que você pagou volta para você. E como é que funciona o Medicare para quem é cidadão ou residente? O governo ele tem uma tabelinha de lista de preços das coisas, lista de consulta com um clínico geral, lista de exames. Ele seta nessa lista quanto vale cada coisa. Por exemplo, ele pode falar que a consulta com um clínico geral é $50, por exemplo. Mas o médico, ele pode cobrar o quanto que ele quiser pela consulta dele. Então, se o médico quiser cobrar $120 pela consulta dele, o Medicare vai cobrir $50 e você vai ter que pagar uma coisa chamada Gap, que é a diferença desses $50 para o que o médico cobre, que no caso seria $70 nesse caso. Alguns médicos, eles aceitam o valor que o governo seta para consulta. E esses médicos são chamados de Book Bill. Então, você vê muito por aqui o médico com uma plaquinha na frente escrito Book Bill. Isso quer dizer que você vai lá nesse médico, se você tiver Medicare, você não vai ter que pagar nada do seu bolso, vai ser de graça. Alguns exames também são Book Bill, alguns exames tem que pagar o Gap, alguns exames tem que pagar tudo porque não é coberto. Depende muito do que você for fazer. Agora vamos falar do OSHC, que é o plano de saúde para estudante. Como eu disse, se você aplicou para um visto para estudar inglês aqui ou alguma outra coisa, vai ser obrigatório você ter esse plano de saúde, que normalmente ele se equipara ao Medicare, só que você tem que pagar ele de forma privada. A cobertura de planos varia muito, tem vários fornecedores aqui, igual tem no Brasil, a Mil, Bradesco, etc. Aqui vai ter várias empresas também, com algumas diferenças entre elas. Então, se isso é uma coisa que te preocupa, se você tem alguma doença específica, vale a pena você ler com cuidado o que essa empresa cobre para você não ter nenhuma surpresa se você precisar usar o plano aqui. Muito comum gente chegar aqui na Austrália, se acidentar, vive aparecendo no grupo de brasileiros em Brisbane, gente que sofreu um acidente, pedindo dica de hospital, etc. Então, é muito importante que você saiba exatamente o que você vai ser coberto caso aconteça alguma coisa com você. Agora, plano de saúde privado, para que serve? Por que eu tenho, já que teoricamente eu tenho um Medicare e não precisaria? Bom, plano de saúde privado ele me dá mais controle dos médicos que eu posso ir, porque dependendo do que for, se eu for fazer pelo Medicare, eu preciso entrar numa lista de espera e esperar algum médico do governo estar disponível para me ver. Isso pode demorar muito. Eu tô numa lista para fazer uma cirurgia de desvio de septo há pelo menos uns 3 anos e eu ainda tô esperando, então não dá para saber quando vai acontecer. E outra vantagem é a cobertura de parte de alguns tratamentos extras, como dentista, fisioterapeuta, ortopedista, etc. Você vai lá, paga o que a pessoa cobra e o plano de saúde privado te devolve uma parte dessa grana, o que é muito bom, principalmente para mim que tem usado muito fisioterapeuta, tá? Você usa muito dentista e o plano cobre parte disso. Agora vamos falar da minha cirurgia, o que aconteceu comigo. Meu joelho começou a zoar faz um bom tempo, ele ficava estralando. Inicialmente não doía essa estralada, mas foi piorando. Cada vez que estralava começava a doer um pouco mais, até que minha perna simplesmente travou com a estralada, ficou dura. Aí eu fui no fisioterapeuta, ver o que ele achava, ele disse que era bom eu passar no clínico geral. Eu fui no clínico geral, Book Bill, não gastei nada com isso. Ele pediu para fazer uma ressonância, fiz a ressonância, Book Bill também, não paguei nada por isso, tudo pelo Medicare. Voltei lá no clínico geral e o resultado da ressonância foi que eu tinha um rompimento no menisco. Daí ele me encaminhou para um ortopedista cirurgião. Aí eu tinha duas escolhas. Ou eu ia pelo Medicare, que seria de graça, mas eu teria que esperar e entrar na fila, igual meu desvio de septo que eu tô esperando. Ou eu ia pelo caminho privado e ia pagar do meu bolso. Eu resolvi ir pelo caminho privado, porque meu joelho estava muito ruim, estava doendo muito, e eu queria resolver isso logo. Fiz a consulta com um médico ortopedista cirurgião, foi paga do meu bolso também. O Medicare devolveu parte
do que eu paguei na consulta com ele, de novo seguindo aquela tabelinha, e o resto foi tudo do meu bolso. Marquei a cirurgia com o ortopedista e depois disso eu precisei entrar em contato com o meu plano de saúde para saber o que ia acontecer. Meu plano de saúde me informou que eu teria que pagar o excess do meu plano, que é o equivalente à franquia quando você tem um seguro de carro no Brasil. Quando alguém rouba seu carro, você tem aquele valor que você precisa pagar para acionar o seguro. O caso aqui do meu plano de saúde foi quase a mesma coisa. O nosso plano de saúde ele tem essa franquia de $500 e eu precisei pagar isso pro médico e pro hospital. Ou seja, eu gastei $500 com o médico, $500 com o hospital e mais o anestesista que foi $420. Ou seja, no geral, eu gastei $1.400 com essa cirurgia. Ah, mas e se eu não tivesse plano de saúde? Se eu não tivesse plano de saúde, tem até os valores certinhos aqui, o médico teria ficado $1.850 para fazer a cirurgia, a taxa total, eu paguei só 500. O hospital teria ficado $5.370, paguei $500 também, e o anestesista teria ficado $770, que eu paguei 420. Ou seja, eu gastei 1.420, mas se eu não tivesse plano de saúde, eu teria gasto quase $8.000 nesse processo. Mas é isso, eu sei que é um assunto bem confuso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, pelo menos a começar a entender como é que funcionam as coisas aí. Se você achou que o vídeo te ajudou, não esquece de dar um joinha e dar um subscribe, que ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Valeu, até a próxima!